Estamos de volta nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026, mais uma vez com Reinaldo Azevedo, aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Sempre te pedindo para você se inscrever no canal para receber tudo que a gente publica, já que tem coisa 24 horas aqui nesse canal. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Olha, quem diria, né, que o Dark Horse seria o coice que a campanha de Flávio Bolsonaro iria levar depois daqueles áudios divulgados pelo Intercept, hein? E que coice, né, rapaz? A coice que, pelo visto, tá difícil de se levantar. E o que é curioso, não é curioso, né? Era até esperado, é que quanto mais eles explicam, mais as coisas se enrolam, né? Hoje, mais uma vez, o Flávio dando explicação. É imperdível, chama lá sua avó, sua tia, seu tio, é imperdível que o Flávio concedeu uma entrevista explicando uma situação, aliás, um furo dado pelo nosso Igor Gadelha, colunista aqui do Metrópolis, ele explicando por que é que ele foi visitar Vorcaro, e eu peço a todos, daqui a pouquinho vai entrar o vídeo no ar, que vocês prestem atenção à cara de Sérgio Moro, né? Era realmente um momento singular da política brasileira, considerando que ele sempre foi o grande paladino da moralidade e da justiça, né? É incrível, né? Tem muita coisa, pesquisa interna, que nós vamos começar. Eles estão desesperados e é a pior gestão de crise que eu já vi, né? Mas, enfim. E eu quero falar de Neymar ainda hoje, porque, sim, o Ancelotti, como nós previmos aqui, né? Botou o Neymar na lista. Será? Vamos falar. Olha, tem muita coisa. Tem 3 horas de programa, fica aí. Ô Reinaldo, mas o desespero ele se justifica, porque hoje a primeira pesquisa eleitoral feita por um grande instituto, depois que veio a público o áudio enviado pelo Flávio Bolsonaro, Vorcaro, mostra aí que o evento ele realmente teve um efeito de campanha do PL, não agregou tantos votos assim para o presidente Lula, mas fez a diferença em saltar para 7,1 pontos a favor do petista. O Flávio despencou de 47,8% para 41,8%, daí 6 pontos. Lula cresceu de 47,5% para 48,9%. E 9,3% são os que não sabem, votariam em branco ou anulariam. Essa pesquisa Atlas Intel ouviu 5.032 pessoas pelo método de coleta de respostas em questionários digitais. E a margem de erro é de 1 ponto para mais ou para menos. A coisa ficou feia, né? Ficou muito feia para Flávio Bolsonaro. A gente vê, como você mesmo apontou, o Lula não tem um ganho extraordinário, né? De 47,5 para 48,9, mas de qualquer modo ganhou. Agora o Flávio despencou, né? E aí, Rafael, sabe o que me chama atenção nesses números e nessa pesquisa? É que também os outros candidatos de direita despencaram contra o Lula. O Flávio despencou, mas o Zema também despencou. Na pesquisa anterior, o Zema estava praticamente empatado com o Lula. O Lula tinha 47,4% e o Zema tinha 46,5%. Agora o Lula tem 47,5% e o Zema tem 36,6%. Então o Zema desidratou no segundo turno também, né? Candidato que é igual da extrema-direita. Com Caiado, aconteceu a mesma coisa. O Lula tinha, na pesquisa passada, 46,8% e o Caiado 46,2%. Aliás, foi um dos destaques dessa pesquisa de abril, né? O fato de que o Lula estava... Todo mundo empatava com o Lula. Agora o Lula tem 47,5% e o Zema 38,5%. Né? Então, até o Renan Santos, que tem muito menos, né? Na pesquisa passada, o Lula 47,1%, o Renan 29,5%. Agora o Lula 47,8%, o Renan 28,4%, também ele caiu. Então, veja, o Lula não cresceu tanto no segundo turno,
nós vemos contra o Flávio Bolsonaro, foi o Flávio Bolsonaro que despencou, mas também os outros candidatos de direita despencaram. O que será que isso significa? Pode significar, o Zema ainda está tentando um pouco se distanciar do Flávio, né? Mas o Caiado não. O Caiado falou, olha aqui, o Caiado veio a público, esse resultado é muito ruim, especialmente para ele, porque durante um tempo a imprensa chegou a tratar o Caiado como uma alternativa. Quem sabe vai haver uma migração, né? Porque o Caiado também é um candidato de direita, mas não tem esse peso que o bolsonarismo tem no campo ético e não sei o quê. Não está acontecendo, porque, na verdade, esses candidatos não se distinguem do Flávio para o bem e para o mal. Olha que curioso. Não tinha história do em abril, certo? Essa coisa com Vorcaro, não tinha. Estava empatado com Lula, numericamente um pouquinho à frente. Né? Agora mais 7 pontos atrás. Só que os outros também ficaram bem atrás. Né? A diferença do Zema para o Lula é de quase 11 pontos agora. A diferença do Caiado é de mais de 9 pontos. Então veja que a diferença do Lula para o Flávio foi para mais de 7, só que com o Zema, 10, com o Caiado, 9. Eles caem junto. É um fenômeno. É um dado curioso. Não seria porque, no fim das contas, meu querido Rafael, eles se parecem demais? Qual é a diferença? Qual é a diferença? De fato, o Caiado representa uma alternativa política? Ou ele é só uma extrema-direita que pretende não ser bolsonarista, que tem uma vergonhinha de ser plenamente bolsonarista? E a mesma coisa o Zema. Porque eles defendem coisas tão distintas assim. Na verdade, a gente nem sabe o que eles defendem. Você se deu conta disso? Que a gente não conhece? O que esses caras querem para aposentadoria? O que eles querem para salário mínimo? O que eles querem? Nós não sabemos. Para a jornada 6x1. São contra, genericamente contra. Né? E quando vai para o campo político, quando vai para o embate ideológico, por exemplo, anistia, ou mesmo a lei da dosimetria, a maioria da população é contra a lei da dosimetria. Eles estão, não só defenderam e defendem anistia, indulto, como também a lei da dosimetria. E a população é contra, a maioria é contra isso tudo. Né? Então, tem esse dado curioso nessa pesquisa. Né? Talvez seja a coisa mais importante, se você quiser saber essa pesquisa, no seguinte sentido. É claro que o fato de o Flávio dar diferido de 0 alguma coisa em favor dele para mais de 7 contra em um mês, e essa pesquisa feita, como você destacou, entre 13 e 18, bem no olho do furacão ali, né? Então, claro que isso está impactando. Mas aí a gente poderia dizer, uma hora isso passa. O problema só piora, né? Até agora. E eu vou insistir sempre. Financiar filme não é crime. Receber financiamento de filme não é crime. Até onde se sabe, o Vorcaro julgava estar financiando o filme, mas foi para financiar filme? As explicações convencem? Uma atrás da outra caem em segundos. O Flávio tem de se explicar o dia inteiro, ele tem de se explicar o tempo todo. Né? E explicar exatamente o que para quem dizia que Banco Master era um problema dos outros e que eles nada tinham a ver com essa história. Né? E de resto, nós vamos ver, até pela fala deles,
não se tem a certeza, na verdade não se tem certeza, não se tem nem mesmo a evidência, meu querido, de que o dinheiro realmente foi usado para fazer filme. Há um cheirinho muito ruim no ar, né? De que a grana, eles acabaram usando a grana para outra coisa. Não sei. Porque eles próprios são reticentes a respeito. Tem um vídeo do Eduardo patético. Ele está conversando com um aliado dele, que é o Paulo Figueiredo, o nepo velho da ditadura, o neto do Figueiredo, né? Que tem ideias mais reacionárias do que o próprio avô. Né? O Flávio está conversando e ele está escandalosamente constrangido. Porque não tem muito o que dizer. Né? Então, esse resultado, é claro que é devastador. Eles estão nas redes jogando, mas atacando a pesquisa de todas as maneiras, mas, evidentemente, não atacaram a pesquisa de abril. A pesquisa de abril era péssima para Lula. A pesquisa de abril era péssima para Lula, porque o Flávio passava numericamente à frente e o Lula empatava com qualquer pangaré que tentasse disputar com ele. Ou quase qualquer. Zema e Caiado ali empatados com Lula. Agora, o dado realmente relevante dessa pesquisa é não só a diferença para o Flávio, que é gigantesca, né, a essa altura, como também para os outros candidatos de extrema-direita. E por quê? Talvez, é uma hipótese, porque as pessoas falaram assim, olha, na verdade eles são iguais, a diferença é que um é Bolsonaro e os outros não. Né? Então, a mesma aquela ideia que eu vi muitos colunistas se divertindo, qualquer um venceria do Lula. Não, nem isso é verdade também. Não é mais. Então, é sim, muito ruim. Né? Insisto, os números do Flávio tornam ruim e os dos outros também. Né? Nesse sentido, os números são excelentes para o Lula, ainda insisto que ele não tenha ganhado muito voto. Né? Mas aí também, digamos que já está no limite. Né? Veja, ele, se a gente considerar que aqueles que nós vamos ver o primeiro turno daqui a pouco, a vitória no primeiro turno se torna uma coisa possível. Né? Mas isso a gente vê daqui a pouco. Aliás, vamos falar do primeiro turno. A gente segue falando aí desse efeito desastroso por Flávio, Reinaldo, porque ele já se revela na simulação desse primeiro turno. O Lula, como a gente disse, não ganha tanto voto, mas o 01 perde espaço para os outros nomes da extrema-direita. Em relação ao mês passado, a Atlas Intel aponta a seguinte variação. O Lula foi de 46,6 para 47, Flávio caiu de 39,7 para 34,3, o Renan Santos cresceu de 5,3 para 6,9%, Romeu Zema do Novo avançou de 3,1 para 5,2%, Ronaldo Caiado, do PSD, caiu de 3,3% para 2,7%. O Augusto Cury, do Avante, oscilou de 1,1% para 0,4%. O Aldo Rebelo, do DC, foi de 0,3% para 0,2%. E os brancos e nulos somam 1,4% e não souberam e não responderam 1,9% desses entrevistados. Ou seja, exatamente o que você trouxe, né? Números que não são bons para Flávio de jeito nenhum. Não são. E você vê aí, se a gente considerar brancos e nulos 1,4, não souberam, não responderam 1,9, digamos que esses sejam pessoas que vão anular o voto branco, nulo. Em 2022, os brancos nulos foram 4,41% dos votos. Então, se a gente tirar e considerar que esses seriam votos inválidos, o Lula teria 48,6% dos votos válidos. Ficaria perto de vencer no primeiro turno. Qual é a questão aí? Por que é que ninguém pode se fiar muito nisso, apesar dos números serem muito favoráveis ao Lula? Né? Ninguém pode se fiar nisso porque a abstenção na eleição passada foi de 20,95%. Né?
E a abstenção, há estudos a respeito, ela incide mais sobre jovens, idosos e eleitores com mais baixa escolaridade, justamente alguns setores em que o Lula tem mais votos. Então, a abstenção sempre vou falar contra o Lula, porque o Lula tem disputado as eleições, né, reiteradamente, mas a abstenção tende a atingir mais os candidatos com mais vinculação com as chamadas camadas populares, mais pobres, etc. Então, a abstenção é ruim para o Lula. Né? A abstenção sempre é ruim para o candidato progressista. É bom que isso fique claro. Então, não dá para também falar assim, as coisas estão resolvidas, não estão. Por outro lado, esse método de pesquisa, a Atlas Intel costuma acertar bastante na reta final. Quando está mais distante da pesquisa, os números são um pouco mais imprecisos, porque você vê que ela não tem um mecanismo aqui para medir se a pessoa vai votar ou não, se está disposta a votar ou não. Não tem que intuir abstenção desses números aqui. Né? Por outro lado, quando você não tem essa abstenção também, os votos engajados, eles aparecem muito mais. E aí os votos engajados, a extrema-direita é muito engajada, a direita é muito engajada. Então também isso pode ser contra o governo. Enfim, pesando e sopesando tudo, mesmo no primeiro turno, né, os números são absolutamente favoráveis. Hoje, o quadro é absolutamente favorável ao Lula. Sim, não teve migração de voto, pelo que a gente olha aqui, não teve migração do voto do Flávio para o Lula. Né? Porque o Flávio cai de 39,7 para 34,3, mas o Lula vai apenas de 46,6 para 47. A migração não vai para o Lula, mas, tudo indica, foi para o Zema, né? 3,1 para 5,2, e para o Renan Santos, que fica em terceiro aqui, 5,3 para 6,9. Levantamento por internet, o MBL é muito forte na internet, também isso marca, costuma dar um número maior para o Renan do que outros institutos. Pode ser por isso também. Com isso não estou dizendo que o resultado não valha, não é isso. Só estou dizendo que são características das pesquisas. Mas veja que os votos do Flávio de extrema-direita migraram para outros de extrema-direita. Não houve uma transferência para Lula. Né? O que é natural. Né? Você imaginar que, não, ia votar no Flávio, agora, então, por causa disso, eu vou votar no Lula. O voto engajado vai para outro engajado. E quem não levou aí, o resultado para ele é muito ruim, foi o Caiado. Caiu. O Caiado caiu. Né? Não é assim, nem foi 0,6. Né? A margem de erro é de 1, pode não ter acontecido, mas tudo indica que aconteceu. Né? Ele foi quem menos levou com a queda do Flávio. Né? Agora, é isso. Mesmo no primeiro turno, né, um resultado dramático para eles. E aí a gente poderia dizer, bom, mas tudo no futuro acena com o cenário pró-Flávio. Não. Não sabemos o que vem do mundo da delação de Vorcaro, as coisas por ali são muito confusas, nós vamos falar, são muito atrapalhadas. A gente não sabe o que vem dali. Há um relator que é do campo conservador, e veja, eu não estou intuindo nada, nem sugerindo nada, estou trabalhando com dado da realidade. Né? Então, essas coisas, sabe-se lá. Né? Agora, que o governo tem pela frente ainda o embate da 6x1, o governo tem pela frente o resultado das brusinhas, o governo tem pela frente programa para aquisição de carros, de aplicativos e outras medidas que, evidentemente, concorrem a favor do governo. E mais do que isso, né? Ainda tem
a campanha eleitoral. Lembre-se que nas campanhas eleitorais, a avaliação dos governos de turno costuma melhorar. E aí a gente poderia dizer, mas agora o Flávio tem uma gestão absolutamente competente da crise. Não, ele não tem. Ele não tem. Eles estão tentando de tudo, né? Como noticiou nosso Igor Gadelha, né, sempre muito atento, houve até uma reunião, por acaso, né, do Felipe Nunes, que é o responsável pela Quest, né, que foi visitar um cliente, consta, e de repente você viu, chegaram Flávio e Marinho, e Rogério Marinho. Acontece isso, né, cara? Tá lá, como diria Camões, como Inês de Castro, no sossego dos seus anos, conversando com o cliente, de repente chegam Flávio e Rogério Marinho para ouvir Felipe Nunes sobre pesquisas. Né? Felipe Nunes, principal analista de pesquisa da Globo, inclusive. Estão tentando de tudo, mas está difícil. Reinaldo, deve ser que nem aqueles encontros lá em São Bartes, lá em Trancoso, que a gente não é convidado. Aí acontece, né? Uns encontros assim, em lugares Quando que a você gente vê, não costuma ir, né? E aí, já que a pessoa está ali mesmo, né? Eu até comparei ontem na rádio, eu tenho uma penca de primo e, por alguma razão, eles resolveram ser médicos, né? Um monte. A família é cheia de médico. E a minha mãe, assim, é só ela ver um sobrinho que é médico, ela pede para verificar a pressão dela. Inclusive, ela faz confronto entre sobrinhos e ela sempre escolhe aquele que consegue ver a pressão dela mais baixa. Já que está ali mesmo, né, e já que é médico, então custa verificar a pressão se tiver com o aparelhinho, ouvir o coração, né, tira umas dúvidas, não é isso? Assim ela não precisa ir ao médico dela, porque ela não gosta, não do médico de